Revelado. A incrível história de Isabel, a justiceira que transformou a dor em justiça em 1882. Era uma manhã abafada na pequena cidade de São Pedro. O sol despontava no horizonte, como um aviso de que os desafios daquele dia seriam intensos. Isabel, uma jovem de 18 anos, sentia o peso das tradições familiares atoladas na lama do conservadorismo. Enquanto seus irmãos se dedicavam ao cultivo da terra e viviam felizes na simplicidade da vida rural, Isabel alimentava um sonho quase impossível: tornar-se advogada e lutar contra a opressão que sufocava sua família. O que a impulsionava era o olhar triste de sua mãe, uma mulher forte, mas diminuída pelas injustiças sociais que a rodeavam. Revelado. A incrível história de Isabel, a justiceira que transformou a dor em justiça em 1882. Ecoava em sua mente, uma frase que, parecendo um mantra, sempre a chamava. Mas aquele dia seria diferente. O destino lhe preparava um golpe cruel. O grito desesperado do povo ecoou pelas ruas de terra batida. Seu pai, um homem honesto, havia sido preso, acusado de um crime que não cometera. O golpe foi como um punhal em seu coração. Como poderia isso acontecer a alguém tão justo? A vergonha e o desespero invadiram seu lar, dilacerando a paz que existia. Isabel não se deixou abater. A indignação se transformou em coragem, e um turbilhão de emoção a impulsionou. Decidida a desvendar a verdade, ela começou a investigar. Seu coração pulsava como um tambor de guerra, enquanto sua mente se enchia de coragem. Eu vou encontrar uma maneira, pensou. Era hora de desafiar a elite local, os verdadeiros senhores que se beneficiavam das desigualdades. À medida que Isabel explorava os meandros da cidade, a desconfiança e o ódio começaram a surgir. Seus irmãos viam com desaprovação sua determinação. Para eles, Isabel era uma rebelde, uma ameaça ao nome da família. Mas a jovem não se deixou abater. Ela se uniu a outros marginalizados, formando uma rede de apoio que queimava com a força da esperança. Juntos, eles eram a voz do povo cansado de ser silenciado, e Isabel sentiu que sua luta era maior do que ela imaginava. Enquanto investigava, Isabel se surpreendeu com sua própria capacidade de argumentar. A cada novo detalhe, sua confiança crescia. Mas o impacto da verdade a levou a um ponto sem retorno. A elite começou a notar seu movimento e, o que antes parecia ser um desafio divertido, agora se tornava uma batalha de vida ou morte. Um aviso anônimo chegou a seus ouvidos, sussurrando que se tivesse amor pela própria vida, deveria desistir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O medo tentou contagiá-la, mas Isabel era feita de uma fibra incorruptível, moldada pela dor e pela determinação. Diante do dilema que a assombrava, ela olhou para os papéis espalhados em sua mesa. Era um emaranhado de evidências e esperanças. Será que conseguiria salvar seu pai? A dúvida perseguiu, mas a vontade de lutar pela justiça e, principalmente, por sua família, queimava intensamente. A questão ficou pairando no ar, perguntando-se se a força que achou dentro de si seria suficiente para iluminar o caminho da justiça em um mundo tão desigual? O dia seguinte chegou carregado de tensão. Isabel acordou antes do sol, a cidade ainda envolta em um silêncio inquietante. As ruas pareciam sussurrar seus temores. Ela sabia que os olhos da elite estavam sobre ela, e a pressão de uma cidade inteira se tornava um peso nos seus ombros. Sua mãe, mesmo confusa e triste, percebeu a determinação da filha, e não teve palavras para desacreditá-la. Você é a luz que precisamos, meu amor, a mãe disse, segurando as mãos de Isabel. A ligação entre elas, naquele momento, era palpável, como se um laço invisível crescesse em força. Isabel respondeu com um sorriso tímido, mas a dúvida ainda a consumia. Afinal, como poderia enfrentar aqueles que tinham poder e influência nas sombras? Naquela manhã, depois de um café rápido, Isabel decidiu visitar a cadeia. Seu coração batia acelerado, a expectativa de ver seu pai misturada à angústia pelo que encontraria. A ladeira até lá parecia intransponível, cada passo um lembrete do que estava em jogo. Ao entrar, o cheiro de ferro e umidade a envolveu, e a pequena cela que abrigava seu pai apresentou-se diante dela como uma maldição. Ele estava ali, sentado em um banco de madeira envelhecida, com o olhar cansado, mas ainda firme. Quando seus olhos se encontraram, a esperança brilhou no ar.
Isabel, disse ele, com a voz rouca, você não deveria estar aqui. Pai, eu não vou deixar você aqui. Prometo que vou fazer justiça, Isabel respondeu, com mais força do que realmente sentia. As palavras saíram como um grito de guerra, mas a incerteza na sua mente ainda claudicava. Como alguém tão pequeno poderia mudar o curso de um sistema tão corrupto? Conversaram sobre os detalhes do que aconteceu, revelações que Isabel precisava decifrar como um quebra-cabeça. Cada palavra de seu pai era um elo de uma corrente que a puxava para o fundo da verdade. Ele acreditava nela. Ao sair da cela, Isabel estava ainda mais resoluta. As promessas não eram apenas palavras. Elas agora eram combustível. Na rua, um grupo de trabalhadores se aglomerava, discutindo em voz alta. Isabel se aproximou, sentindo a energia daquela multidão. Eram rostos conhecidos, mães e pais que também sofreram nas mãos dos poderosos. Com um impulso, subiu em uma pequena caixa de madeira. Por que estamos calados? Gritou, fazendo com que todos virassem a atenção para ela. Nossos lares estão sendo destruídos por mentiras. Precisamos ser a voz da verdade. O murmúrio da multidão cresceu, mas nem todos estavam convencidos. Alguns olhavam desconfiados, enquanto outros demonstravam apoio genuíno. O desafio estava feito, mas o medo da retaliação era um bicho-papão bem presente. Isabel não podia ignorar os sussurros em seus ouvidos que diziam para recuar. Mas sua coragem, alimentada pela injustiça, pulsava com força. Se o medo nos silenciar, a injustiça irá vencer. Continuou, sentindo um ímpeto crescente dentro de si. Aquela era sua batalha, não apenas pela liberdade de seu pai, mas por toda a comunidade. Olhar nos olhos de cada um deles trouxe uma luz à sua determinação. Entretanto, no silêncio da elite, fios de conspiração se entrelaçavam. O homem que orquestrou a prisão de seu pai não estava disposto a perder as rédeas facilmente. O que Isabel não esperava era que um aliado inesperado surgisse. Mas, quem poderia ser? Essa questão ficou em sua mente, como um eco que prenunciava novos desafios. Assim, quando o sol se pôs, tingindo o céu de laranja e roxo, Isabel sabia que a batalha havia começado, e o que ela faria a seguir poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa de emoções. Isabel se viu cada vez mais mergulhada em reuniões clandestinas, onde vizinhos e amigos discutiam maneiras de dar voz à dor que carregavam. A cidade pulsava com uma urgência estranha, um desejo de mudança que crescia a cada dia. Era como se o vento soprasse uma nova esperança pelas ruas sujas e desgastadas, mas por trás desse cenário havia um temor palpável. Naquela manhã, sob a luz suave do amanhecer, Isabel se encontrou em uma pequena reunião em uma garagem abandonada. O lugar, coberto de poeira e teias de aranha, era um símbolo perfeito do abandono imposto pela elite. Mas ali, ela sentia que cada canto respirava resistência. Mães, filhos, trabalhadores e amigos se reuniam, todos com um alvo em comum, a luta por justiça. Precisamos fazer barulho, disse uma mulher com um rosto marcado pelo sofrimento. Não podemos apenas esperar que as coisas mudem. Temos que agir e mostrar que estamos juntos. Era uma voz cheia de autoridade, e todos a escutavam com atenção. Isabel percebeu que a cada palavra falada, mais seu coração se enchia de coragem. Ela levantou a mão antes que o medo pudesse sussurrar mais uma vez. Nós somos mais fortes juntos. O que eles temem não são apenas os fatos, mas o nosso poder coletivo. Aplaudida por alguns e recebida com olhares hesitantes por outros, sentiu a pressão e a responsabilidade se intensificarem. Naquele momento, Isabel decidiu organizar um protesto. Não seria apenas um desfile de indignação, seria uma declaração. Com cartazes em mãos, a ideia era fazer um cordão humano em frente à cadeia, um lembrete visível do que estava em jogo. Vamos mostrar a eles que somos a voz que se recusa a ficar em silêncio. Gritou, e as palavras ecoaram nos corações de quem a ouvia. Os dias seguintes foram uma correria. Isabel se dedicou a desenhar cartazes, convocar amigos e espalhar panfletos pela cidade. O medo da repressão estava presente, mas a determinação de uma nova esperança era mais forte. O protesto se tornaria um marco. Na véspera do evento, ela despertou de um pesadelo e se viu banhada em suor frio. E se algo desse errado? E se alguém se machucasse? A dúvida afligia, mas o olhar de sua mãe a fez lembrar do porquê de sua luta. A coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de agir apesar dele, murmurou ela, enquanto se olhava no espelho antes de dormir. A imagem refletida era a de uma jovem guerreira prestes a desafiar um gigante. O dia do protesto chegou. Isabel chegou ao local com seu coração acelerado, o barulho da multidão crescendo ao seu redor.
Rostos impassíveis agora brilharam de determinação. A união estava brotando como flores em solo árido. Quando as primeiras vozes se levantaram entoando palavras de resistência, Isabel sentiu uma onda de emoção. Ela estava ali, no centro da transformação que tanto desejava. Aquela manhã seria lembrada. Mas, em meio à exaltação, uma sombra se aproximava. O homem da elite que arquitetou a prisão de seu pai na verdade não estava longe. Havia olhos maliciosos observando, prontos para atacar. Isabel não sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar e que nem todos os aliados eram quem pareciam ser. Medida que o sol começava a se pôr, tingindo o horizonte com laranjas e dourados intensos, a tensão estourou. Uma sirene soou ao longe, e o fervor da multidão começou a se transformar em caos. Isabel, agora, se depararia com um dilema: avançar ou recuar. Como ela responderia ao chamado da luta, enquanto sombras do passado ameaçavam sua luz? Os gritos ecoavam, e as pessoas começavam a se dispersar em diferentes direções. Isabel, no entanto, permaneceu parada, seu coração batendo descontroladamente em seu peito. A adrenalina pulsava nas veias, misturando-se com um medo profundo. Ela sentiu que o ar ao seu redor estava carregado de eletricidade, cada respiração mais difícil que a anterior. "O que fazemos agora?" gritou um jovem ao seu lado, com os olhos arregalados de pavor. Isabel olhou ao redor, buscando apoio, mas as expressões que encontrou eram de incerteza. O homem da elite havia aparecido, e com ele, a possibilidade de repressão brutal. Ele estava ali, com um sorriso sarcástico nos lábios, apreciando o que considerava um espetáculo. "Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Continuem sonhando." Ele berrou, rindo. Sua voz cortante e desdenhosa ecoou entre os manifestantes, e o desespero começou a crescer. Mas algo dentro de Isabel se acendeu. Lembrou-se do olhar de sua mãe, cheio de esperança. E, antes que pudesse pensar demais, suas pernas se moveram por conta própria. Com a voz firme, ela gritou: "Nós não vamos parar. Se você quer ver caos, vamos transformar isso em um clamor por justiça." Algumas cabeças se voltaram para ela. Em um instante, o medo foi substituído por determinação. Pessoas começaram a gritar junto com ela, palavras de força e união se espalhando pela multidão como fogo. Enquanto a pressão aumentava do lado oposto, Isabel percebeu que a verdadeira batalha não estava apenas nas ruas, mas também dentro de cada um deles. Um a um, eles se uniram novamente, formando um cordão humano, como haviam planejado. A resistência se manifestava em cada gesto, em cada grito de liberdade. As sirenes se aproximavam, mas o que mais aterrorizava era a possibilidade de que muitos ali não estavam preparados para as consequências. "Calma, gente. Precisamos nos manter juntos. Vamos mostrar a eles que não temos medo." Isabel tentava manter a energia positiva, mas seu próprio medo se infiltrava em suas palavras. De repente, o homem da elite começou a se aproximar, cercado por seguranças robustos que pareciam prontos para atacar. Isabel decidiu que não deixaria que aquele homem fosse um bloqueio em seu caminho. "A força do povo é maior que qualquer um deles", gritou. Quando os seguranças levantaram suas armas, a multidão hesitou. Foi então que um velho veio à frente, seu rosto enrugado mas cheio de coragem. "Nós não vamos recuar. Não vamos deixar a opressão vencer. Por nosso passado, por nossas famílias, por todos que sofreram aqui." Suas palavras ressoaram, e Isabel viu a feição dos manifestantes se firmar novamente. O velho se tornou um símbolo naquele momento. O medo que antes dominava agora era um chamado à ação. Isabel respirou fundo e sentiu uma nova determinação brotar no fundo de seu ser. Com um movimento decidido, puxou um cartaz que dizia: "Justiça é um direito, não um privilégio", e ergueu-o acima da cabeça. A multidão olhou para ela, um mar de rostos prontos para lutar. Mas, em meio ao clamor da resistência, uma nova sirene soou diferente, mais alerta. Olhos se voltaram para o céu, onde uma viatura se aproximava rapidamente. O tempo parecia desacelerar. O que aconteceria agora? A luta por justiça se tornaria ainda mais intensa. Isabel sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios imprevisíveis. A verdadeira prova estava prestes a ser revelada, e ela precisava estar pronta. A verdadeira batalha pela liberdade ainda estava por vir, e o que estava em jogo seria mais do que a vida de seus vizinhos. Era a essência de quem eram. O céu que antes estava claro agora se tornava um pano de fundo ameaçador, as nuvens escuras se acumulando, refletindo a crescente tensão no ar. Isabel, com o cartaz ainda erguido, sentiu a força da multidão ao seu redor. Cada rosto estava marcado por um misto de determinação e medo.
O que era apenas um protesto agora se tornava uma linha de frente, e a viatura que se aproximava parecia trazê-los cada vez mais perto do limite. O que eles querem com a gente? Sussurrou uma jovem ao lado de Isabel, o desespero não disfarçado em seu olhar. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Isabel respondeu, sua voz mais firme do que sentia. Ela sabia que a próxima hora seria crucial. E, enquanto a viatura se aproximava, uma onda de coragem parecia cobrar vida, como se a própria terra estivesse se levantando em resistência. Seguranças alinharam-se ao redor do homem da elite, prontos para atacar a qualquer sinal de multidão em movimento. A sensação de que o tempo estava se estendendo era palpável, como se cada segundo se prolongasse. Isabel sentiu seu coração acelerar, mas encontrou forças nas palavras do velho que havia falado momentos antes. Por nosso passado, por nossas famílias. Ecoou em sua mente. Uma mão tocou seu ombro. Era um amigo de infância, Rafael, com quem havia compartilhado tantos sonhos. Isabel, eu não sei se consigo. O que se acontecer com a gente? Ele perguntou, a voz trêmula. Rafael, essa é a nossa chance de mudar tudo. Respondeu, segurando sua mão. Se pararmos agora, tudo em que acreditamos vai embora. Precisamos lutar juntos. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Rafael, mas ele assentiu, um pequeno sorriso começando a se formar. Isabel sentiu que o calor da solidariedade estava se espalhando, e isso era mais poderoso do que qualquer arma. As sirenes estavam mais próximas agora, ensurdecedoras, e o medo se intensificava. Contudo, Isabel não percebeu que algumas pessoas ao redor começaram a se movimentar para trás, suas vozes de determinação sendo abafadas pelo pânico. Era como se um instinto primitivo estivesse levando-os a se proteger. Não recuem. Estamos aqui por uma razão. É pela nossa liberdade. Isabel gritou, mas sua voz lutava contra o barulho ensurdecedor do motor da viatura e dos gritos confusos ao seu redor. Então, sem aviso, a viatura freou abruptamente, e as portas se abriram com estrondo. A tensão cortou o ar, e a multidão ficou em silêncio, os olhares todos voltados para aqueles que saíam do veículo. Uniformes, armaduras, expressões impassíveis. Os policiais estavam ali, prontos para a repressão. Isabel sentiu o estômago apertar, mas já não havia volta. Ela respirou fundo e, com o punho cerrado, começou a gritar, justiça! 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 A palavra ecoou, e aos poucos, as vozes ao seu redor foram se somando à sua, formando um verdadeiro grito coletivo. E na hora em que os primeiros passos dos policiais podiam ser vistos, a multidão aparentemente hesitante se agitou novamente. Isabel percebeu que o caminho estava prestes a ser desenhado não apenas na luta contra a opressão, mas na necessidade de reafirmar quem eram, como povo, como nação, como um só coração pulsando em busca de mudança. Mas entre a força da multidão, uma sombra familiar apareceu entre os policiais. Isabel congelou. Era seu pai, com seu uniforme de policial, olhando diretamente para ela. Ele estava ali, em um papel que poderia ser opressor. O que será que escolheria? O momento tornou-se indizível. O que ocorreria agora? Como Isabel poderia lutar por justiça quando, no fundo, sua batalha também era pessoal? Isabel sentiu o coração parar por um breve instante, como se o tempo tivesse congelado. O olhar de seu pai, endurecido e sério, parecia atravessá-la. Ele estava em um lugar que ela conhecia, mas a imagem que lhe era apresentada estava distorcida. Nunca imaginou que ele estaria ali, diante de uma multidão que clamava por mudança, ao lado de homens que pareciam prontos para agir com violência. Ela queria correr até ele, abraçá-lo, gritar seu nome. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de defender aqueles que estavam ao seu redor se sobrepunha a qualquer impulso pessoal. Isabel franziu a testa, percebendo que era um momento de escolha para os dois. Ele poderia simplesmente se voltar e seguir ordens, mas e se ele decidisse ouvir o que a multidão tinha a dizer? Pai! A palavra escapuliu de seus lábios involuntariamente, enquanto a multidão murmurava, um misto de vozes cautelosas e esperançadas. Ele hesitou, os músculos do rosto relutantes, como se quisesse quebrar a expressão impassível que seu uniforme impunha. Mas a pressão do momento era palpável, e Isabel sentiu que o olhar de outros também se direcionava a ele. A multidão estava dividida entre o medo e a coragem, e a presença dele podia ser a chave que decidisse qual caminho seguiriam. Os policiais avançavam, poucos metros se transformando em centenas de sentimentos. Isabel viu seu pai olhar para os colegas ao lado dele, em uma fração de segundo, o que poderia ser um sinal de conformidade se dissolveu em outra expressão. Ele começou a se mover em direção a Isabel. Sua mão se ergueu, mas não para ameaçar. Era um gesto de pausa. Isabel, o que você está fazendo aqui?
A voz dele cortou o ar tenso, mas soou mais como uma súplica do que uma acusação. Ela sentiu um nó na garganta. Estou lutando, pai. Por todos nós. Por justiça. A emoção fez suas palavras saírem mais altas do que pretendia. Ela se sentia exposta, vulnerável aquém da carga emocional que carregava. O que ele pensaria? O que poderia acontecer agora? Os murmúrios da multidão aumentaram conforme seu pai balançava a cabeça. Você não entende. Você não sabe o que está por vir. Havia um temor em sua voz, quase desesperado. Mas Isabel também sentia medo. O medo de ver sua voz silenciada, seu povo oprimido. Então me explique. Ela gritou de volta, a bravura crescendo enquanto as lágrimas ameaçavam escapar. Diga-me o que está certo. Estamos aqui, exigindo uma mudança. Os policiais começaram a se organizar, pronto para retirar os manifestantes, mas o olhar do pai de Isabel era um campo de batalha entre o dever e o amor. O resto da multidão parecia estar em um impasse, observando, esperando por uma reação. A tensão elétrica era quase visual. Isabel olhou para os rostos ao seu redor, um mosaico de esperança e incerteza. O que aconteceria se seu pai decidisse apoiá-la? O que mudaria se ele dissesse que estava ao lado deles? Havia um silêncio profundo agora, todos os olhares fixos nas interações da família. Isabel, ele começou novamente, mas agora sua voz era diferente, um pouco mais trêmula. Eu não posso me virar contra os meus, contra a ordem. A frustração e a dor explodiram dentro dela. Era um conflito que visivelmente agazia a relação que sempre tivera com ele. E o que você faz quando a ordem é injusta? E se somos nós que estamos sendo esmagados? O som de sirenes ainda continuava, um lembrete pungente de que o tempo estava se esgotando. Isabel não tinha certeza de quanto mais poderiam sustentar esse confronto. E enquanto seu pai debate a sua própria escolha, a expectativa crescia entre as pessoas, um sussurro lento transformando-se em um grito. Eu escolho lutar. Ela declarou, o eco ressoando pelo ar. E agora, na iminência do que poderia ser a escolha final de seu pai, a multidão antecipava a resposta dele. Ele estava no limite agora, e Isabel percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E aquela decisão poderia mudar não só suas vidas, mas o destino de tantos outros. Um tiro ecoou ao fundo, e o peso da realidade caiu sobre os ombros deles. O momento decisivo se aproximava. O que seu pai faria? Isabel sentiu seu mundo tremer. O eco do tiro ainda vibrava no ar, e a multidão pareceu se agitar como um mar de incertezas. O tempo se arrastava, e cada segundo era uma eternidade. Ela olhou novamente para o pai, seu coração batendo descompassado, uma mistura de amor e desespero. Ele estava à beira de uma escolha que poderia redefinir suas vidas para sempre. Pai, por favor. A súplica saiu de sua boca como um grito a romper a barreira do silêncio. Olhe para eles. Estão aqui, esperando por alguém que os defenda. Você pode ser esse alguém. O pai desviou o olhar, fixando no chão, como se ali estivesse a resposta que tanto buscava. Isabel sentiu uma onda de impotência, como se estivesse lutando contra um mar revolto sem saber nadar. O que mais poderia dizer para que ele entendesse a urgência do momento? O peso da desaprovação pairava em seu coração. As sirenes se aproximavam, e com elas a ideia de um confronto violento. Ninguém ali, nem mesmo o pai, parecia compreender a verdadeira força que estava brotando da multidão. Isabel podia ver essa força refletida nos olhos de seus companheiros, uma chama de esperança e resistência que lutava contra a apatia e o medo. Eles estão prontos para lutar. Todos nós estamos. Isabel insistiu, sua voz agora mais firme, fazendo com que as pessoas ao redor se unissem em um murmúrio encorajador. O pai, por um momento, pareceu vacilar, seus ombros caindo um pouco, como se o peso de sua posição estivesse se tornando insuportável. Mas então, a realidade o agarrou de volta com força. Isabel, você não entende a gravidade disso. Eu não posso me afastar da minha responsabilidade, da minha posição. O que você quer que eu faça? Questione a ordem. Ele estava desesperado. A fragilidade em suas palavras fez as lágrimas brotarem nos olhos da filha. É para isso que estamos aqui. Para mudar essa ordem. Para que ela venha a ser justa. Ela deu um passo à frente, a voz ardente. Diga aos seus colegas que o caminho pode ser diferente. A mudança começa com um ato de coragem. Eu sei que você tem isso dentro de você. O olhar de seu pai passou a ser uma batalha interna, refletindo uma dor que ressoava em Isabel. O que era mais importante? O dever que sempre lhe ensinaram a cumprir ou a verdade que clamava por justiça?
Naquele instante, ela percebeu que esse não era apenas um conflito entre eles, mas uma luta interna que muitos enfrentavam. O que realmente significava ser fiel? Os policiais começaram a se organizar, suas expressões um misto de determinação e confusão. Isabel conseguiu reconhecer alguns deles, amigos de infância, e naquele momento, a esperança cresceu. Não eram apenas homens em uniformes, eram parte de uma sociedade ferida, assim como a multidão diante deles. Isabel tinha que agir. Ela sabia que precisava fazer algo mais do que apenas palavras. Pessoal, estamos em momento decisivo. É hora de se unirem a nós. Uma onda de gritos e aplausos surgiu ao seu redor, e o fervor da multidão parecia sobrenatural. Os olhares de apoio e incentivo se traduziram em um coro poderoso, e quando ela olhou novamente para seu pai, tudo que viu foi dúvida, mas, talvez, um lampejo de compreensão. O coração dele estava em conflito, e, de alguma forma, ela precisava que ele escolhesse a verdade. Mais um tiro. Desta vez mais próximo. Isabel fechou os olhos, e o tempo praticamente parou. Uma onda de angústia a invadiu. Seriam eles capazes de se unir de uma vez por todas? A voz de seu pai finalmente rompeu o silêncio, mas o que sairia de seus lábios poderia mudar tudo. Vá embora, Isabel. O grito do pai de Isabel cortou o ar, tão intenso quanto o som do disparo que ecoou momentos antes. Ela sentiu seu coração falhar. O tom de desespero na voz dele era algo que nunca imaginara ouvir. A multidão parecia parada, como se aquele instante estivesse imortalizado, aguardando a decisão que mudaria suas vidas. Eu não posso ir. Não enquanto houver injustiça, ela gritou de volta, sua adrenalina pulsando forte. A presença dos policiais era opressiva, mas a determinação dos que a cercavam era como um escudo. Isabel estava ciente de que tinha que ser essa proteção, não apenas para sua casa, mas para todos aqueles que já haviam sofrido. Os olhos do pai brilhavam com lágrimas ameaçadas, e Isabel percebeu que ele estava lutando contra algo muito mais profundo do que o dever. Ele queria fazer a coisa certa, mas o que era a coisa certa em uma hora tão sombria? Isabel estendeu a mão, buscando alcançar essa parte dele que ainda acreditava na mudança. Pai, o que você tem a perder ao lutar por eles? Você não pode ficar em cima do muro. A sua voz pode ser a coragem que muitos esperam. A pressão aumentava, o clima se tornava cada vez mais tenso. Era agora ou nunca. Multidão começou a se agitar, as vozes se entrelaçando em um grito uníssono pela justiça. Isabel começou a perceber a força que estava sendo gerada ali. Cada clamor, cada olhar decidido, era um lembrete de que a luta era maior e mais importante do que qualquer um deles individualmente. O pai olhou em volta, seus amigos, colegas, pessoas que conhecia desde a infância. Ele sentiu o peso da responsabilidade pressioná-lo, mas, ao mesmo tempo, viu que aquela era uma ligação que não poderia ser ignorada. As memórias de um passado que ele quase esquecera vieram à tona, a infância repleta de sonhos e a crença de que poderiam mudar o mundo ao seu redor. Finalmente, ele respirou fundo, olhando de volta para Isabel, que o encarava com uma esperança que o desarmava. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso, ele murmurou, a voz quase um sussurro. Isabel deu um passo à frente. Você é mais forte do que pensa. Você sempre foi. Suas palavras eram como um não ao destino imposto. Ela precisava que ele entendesse que ser forte não era apenas estar em uma posição de poder, era estar ao lado daqueles que precisavam de ajuda. Então, uma voz conhecida ecoou entre os policiais. Era um amigo de infância de Isabel, um que sempre acreditou na força da mudança. Se nós não lutarmos por eles, por quem estaremos lutando? Essa é a hora de nos unirmos. A declaração teve um efeito imediato. As cabeças se voltaram e a solidariedade começou a surgir. Isabel viu um relance de mudança no olhar do pai, e seu coração disparou. O tempo parecia para todos ali. Ele estava à beira de um precipício, prestes a fazer uma escolha que poderia redirecionar suas vidas para um novo futuro. A dúvida do pai estava começando a dar lugar à determinação. Mas então, outro tiro ecoou, desta vez ainda mais próximo. A tranquilidade se rompeu, um pânico coletivo tomou conta da multidão. Isabel sentiu o mundo girar ao seu redor, no meio do caos, viva a urgência de seu apelo. Era a hora da verdade, e, ao olhar em seus olhos, ela sabia que o destino de todos dependia da decisão dele. É agora ou nunca, pai. Por favor. A voz dela ecoou como um chamado, ardente e cheia de expectativa, enquanto a maioria se preparava para o que estava por vir, sentindo que a mudança estava prestes a acontecer. O pai estava prestes a falar novamente, mas a dúvida ainda pairava. O que ele escolheria? A lealdade a um sistema quebrado ou a chance de redenção pelo amor da filha?
Isabel sentiu a adrenalina pulsar em suas veias quando o eco do tiro se dispersou no ar pesado. Por um breve instante, o tempo pareceu parar. As pessoas ao redor pareciam congeladas em seus medos e esperanças, enquanto a poeira levantada pelos pés das multidões flutuava lentamente, como se o mundo estivesse respirando, aguardando a decisão de seu pai. Os olhos dele finalmente encontraram os de Isabel. Havia preocupação, mas também um brilho de inovação. A expressão em seu rosto começou a se transformar, a ansiedade dando lugar a uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Isabel sabia que algo estava mudando. Isabel. Ele começou, sua voz quebrando. Eu já fiz tanto por nós, mas talvez seja a hora de fazer o que é certo, em vez do que é seguro. O pai não estava apenas reconhecendo a luta, ele estava pronto para enfrentá-la. A multidão parecia captar a energia da transformação que se desenrolava ali. Cada grito por justiça se tornava mais forte, mais claro, enredando-se em um hino de resistência que reverberava nas paredes das casas próximas. Isabel sentiu seu coração bater em sincronia com aquelas vozes, uma sinfonia poderosa que pulsava com esperança e dor. Precisamos nos unir. O amigo de infância de Isabel gritou novamente. Ele ergueu o punho, e outros o imitaram, criando uma corrente humana que parecia elétrica, cada pessoa alimentando a ousadia que crescia entre eles. O pai, nessa nova atmosfera de empoderamento, deu um passo à frente, um movimento pequeno, mas que ressoou profundamente. Vocês estão certos. Não posso continuar a viver com medo. O peso de suas palavras parecia fazer o chão tremer. Isabel sentou-se em um misto de alívio e alegria, como se um abrigo havia sido criado, não apenas para ela, mas para todos ali. Uma onda de coragem e solidariedade tomou conta da multidão. Aquelas pessoas, unidas pela mesma causa, pois cada um ali tinha sua história, sua dor, suas esperanças de um futuro melhor. Isabel percebeu que sua luta não era apenas por justiça, era por humanidade. Mas, neste momento de transformação, o caos ainda estava presente. Mais tiros ecoaram ao longe. Isabel olhou novamente para o pai, que fez uma pausa, parecendo absorver a intensidade do momento. Nós não vamos retroceder, não mais. Vamos fazer isso juntos. Uma explosão de ânimo ressoou. O grupo começou a avançar contra a linha dos policiais, não com raiva, mas com determinação. Isabel olhou para frente, sentindo que a verdadeira jornada estava apenas começando. Este era o ponto de virada, mas muitas batalhas ainda estavam por vir. No entanto, enquanto a marcha avançava, Isabel sentiu um aperto no estômago. A incerteza do que aconteceria à frente era palpável. Do outro lado da rua, um grupo de policiais se posicionou, prontos para enfrentar a multidão. O medo fazia parte da narrativa, e a tensão no ar era quase elétrica. Essas pessoas não vão desistir assim tão facilmente, disse um dos policiais, com um sorriso astuto, enquanto ajeitava o equipamento. Isabel percebeu que havia forças muito maiores em jogo. O que cada um deles estava prestes a fazer poderia não apenas afetar suas vidas, mas transformar a história de toda a comunidade. Era uma batalha de sonhos, um embate de esperanças e desesperos. Isabel olhou para seu pai, respirou fundo e sentiu a força da unidade. Vamos, então. Juntos, somos mais fortes. E com essas palavras, ela deu um passo à frente, indicando que a decisão havia sido tomada. Mas a incerteza ainda pairava no ar. O que exatamente aconteceria no confronto que se aproximava? O que os policiais fariam quando vissem aquele mar de rostos desafiadores? A luta por justiça estava apenas começando, e Isabel se perguntava, com o coração acelerado, conseguiriam eles ser ouvidos? O clima na cidade de São Pedro estava elétrico, como uma tempestade prestes a estourar. Isabel, agora ao lado de seu pai e da multidão unida, sentia seu peito arder de esperança e medo. As vozes se misturavam em um coro de determinação, e com cada batida do seu coração, ela sabia que o momento da verdade havia chegado. Quando os policiais avançaram, a tensão cresceu. Isabel olhou para seu pai, vendo nele um homem que agora carregava sua própria luta, uma batalha interna entre o dever e a justiça. Ele sempre foi um defensor da ordem, mas hoje, algo tinha mudado. O que antes era apenas um homem em um uniforme, agora parecia um pai, lutando não só por sua filha, mas por todos aqueles que não tinham uma voz. Ele respirou fundo, e Isabel viu a determinação em seus olhos. Vamos lutar por eles, Isabel. Ele gritou, e sua voz cortou o ar como uma espada. A multidão respondeu num rugido estrondoso, e Isabel sentiu a força daquela união pulsar ao seu redor. Era mais do que uma marcha, era um grito primal de liberdade. As primeiras linhas dos policiais hesitaram. Não estavam mais apenas enfrentando manifestantes, estavam diante de uma tempestade de coragem e solidariedade.
Com seu coração acelerado, Isabel deu o passo à frente, segurando o cartaz que trazia a mensagem que agora vibrava em cada pessoa ali presente. Justiça é um direito, não um privilégio. Sem aviso, a voz da comunidade fluiu como um rio poderoso, e Isabel viu que não estavam mais sozinhos. Pessoas de todas as partes da cidade se juntaram, suas vozes ecoando em uma onda de resistência. O medo de ser reprimido começou a desaparecer, substituído pela certeza de que juntos poderiam mudar o destino. Os policiais, confusos e hesitantes, trocaram olhares nervosos. Eles não esperavam esse tipo de resistência, e a linha que separava as duas partes começou a se dissolver. Isabel viu um dos oficiais, um rosto familiar de infância, que antes parecerá tão distante. Agora, ele olhava para ela, e em seus olhos havia uma centelha de compreensão. Não estamos aqui para lutar entre nós, disse Isabel, suas palavras ressoando com a força de um trovão. Estamos aqui para exigir ser tratados com dignidade, com justiça. Cada um de nós é importante. Juntos, somos mais fortes. O grito da multidão subiu, e algo no ar se transformou. A ordem que antes parecia tão sólida começou a ruir. O policial, agora prestes a agir, hesitou. Isabel viu isso, e o coração dela pulsava com um novo tipo de esperança. Se apenas um deles pudesse mudar de ideia, talvez muitos mais se seguissem. E então aconteceu. O homem que sempre foi um símbolo de autoridade, um defensor da ordem, baixou sua arma. Seu olhar fixou-se em Isabel, e com um gesto hesitante, ele deu um passo em direção à multidão. Estamos juntos, ele disse, e sua voz carregava mais poder do que qualquer disparo feito até agora. Aquela simples declaração quebrou as barreiras, e a multidão e os policiais deixaram de ser apenas oponentes. Eram cidadãos de uma mesma comunidade, todos em busca do mesmo ideal. Isabel chorou silenciosamente, lágrimas de alívio e alegria escorrendo pelo rosto. Ela viu seu pai fazer o mesmo. Ao redor dela, outros também se emocionaram, percebendo que a resistência não precisava significar violência, mas sim um chamado à ação para uma nova ordem, uma que acolhesse a todos. Com o clima mudando e o sol finalmente rompendo as nuvens, a multidão se moveu lentamente em direção à cadeia, uma onda avassaladora de solidariedade. Isabel não só lutou por seu pai, ela lutou por todos que tinham sofrido, por aqueles que não encontraram coragem para se levantar. Finalmente, quando chegaram à porta da prisão, com os rostos radiantes de determinação, Isabel ergueu o punho. Isso é apenas o começo. A luta continua, a nossa voz será sempre ouvida. O clamor em resposta ecoava pelas ruas, e dali, uma nova era de esperança nascia. Não apenas na cidade de São Pedro, mas na alma de cada um que acredita que mudança é possível. Isabel sorriu, seu coração em paz. Finalmente compreendendo que a verdadeira justiça não é apenas um objetivo, é um caminho trilhado ao lado de cada um que se atreve a sonhar. Agora, é a sua vez. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essas mensagens chegarem mais longe. Isso faz toda a diferença. Comentar suas reações e teorias sobre esse final incrível. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.